Você conhece algum lugar sagrado? Já ouviu falar de Meca no Vaticano, o Muro das Lamentações em Israel? São lugares sagrados em que multidões peregrinam por esses lugares todos os anos. E nos tempos de Jesus não era diferente. Na época de Jesus existiam templos sagrados. E todo judeu, independente de onde ele estivesse, ele deveria ir pelo menos 3 vezes por ano ao templo. Porque Deus era o centro da vida dessas pessoas. E o templo era o centro da vida da nação. O templo era um lugar de sacrifícios, de perdão e adoração. E não é diferente dos nossos dias hoje. Quem aí frequenta alguma igreja, seja ela católica, evangélica, qualquer coisa, você frequenta um lugar que para você é sagrado, porque existe uma presença divina. E não fosse a presença divina, nenhum lugar seria sagrado. É sagrado porque Deus se manifesta naquele lugar. E quando na época de Moisés, o Senhor pediu que Moisés criasse um tabernáculo, um santuário. E ele pediu porque seria ali o lugar onde Deus queria habitar no meio do seu povo. E Moisés criou um santuário e o Senhor veio e habitou naquele lugar no meio do povo de Israel. E nesse estudo existe um santuário, o santuário de Moisés já passou, nós sabemos que foi interrompido pelo sacrifício de Jesus. Mas existe um santuário que ainda está ativo. E é desse santuário que eu quero falar com você hoje, o santuário celestial. Nós vamos estudar aqui sobre o ministério de Jesus no santuário celestial. O que o Senhor Jesus ainda faz lá nesse santuário celestial? Qual é o papel dele? O que está acontecendo? Existem rituais que são feitos no ministério celestial? O que isso significa? É isso que eu quero estudar com você nesse estudo. Nós vamos iniciar hoje Jesus e a intercessão, o papel de Jesus no santuário celestial. Então vamos juntos estudar. Quando Jesus esteve na terra, ele entrou em um santuário terrestre, em um templo da sua época. Mas esse templo ele estava assim, digamos, corrompido pelo pecado e pela ganância das pessoas que administravam e que frequentavam o templo. E qual foi a atitude de Jesus? O que Jesus fez vendo tudo aquilo acontecendo em um lugar, em um templo que deveria ser sagrado? Vamos ler em Marcos, no capítulo 11, versos de 15 a 19. Diz assim a palavra do Senhor. E foram para Jerusalém. Quando Jesus entrou no templo, começou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não permitia que ninguém atravessasse o templo carregando algum objeto. Também os ensinava e dizia: não é isso que está escrito? A minha casa será chamada casa de oração para todas as nações. Mas vocês fizeram dela um covil de salteadores. E os principais sacerdotes e escribas ouviram isso e procuravam uma maneira de matar Jesus, pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava de sua doutrina. Então Jesus chegou ali num templo, um lugar que deveria ser sagrado, e viu que ali era um comércio, era um lugar de compra e venda. Jesus ele ficou extremamente irritado com aquela situação, porque um templo ele é sagrado, ali se manifesta a presença de Deus, ali é um lugar de perdão, de cura, de adoração. E tinha perdido o seu significado original. As pessoas estavam usando a casa de Deus, o lugar que deveria ser chamado de casa de oração, como um comércio, um local de venda.
venda de produtos. Naquela época, o que dava muito dinheiro era vender bois e ovelhas para o sacrifício. Aquilo rendia muito dinheiro para a elite sacerdotal. E Jesus, vendo aquilo, expulsou todo mundo de lá, porque ali era um lugar sagrado, era um lugar de perdão, de cura, como eu já disse, e de adoração. E as moedas de todo mundo, elas eram trocadas a preços injustos ali naquele lugar, e muita exploração acontecia ali. Continuando sobre a visita que Jesus fez ao templo de sua época, o santuário de sua época. Quando ele entrou nesse santuário e ele viu toda aquela corrupção, todas aquelas pessoas que comandavam o santuário de uma forma totalmente errada ali, fazendo do santuário, do lugar que era sagrado, um comércio, o Senhor Jesus, ele foi totalmente contra aquilo e começou a combater e a expulsar as pessoas que faziam aquilo no lugar que era sagrado. Porque ali era tão terrível, era tão difícil ouvir a voz de Deus naquele lugar, que tristemente se revelava a voz do Senhor, o amor, a oferta de perdão aos pecadores, porque era sufocada pelo barulho das moedas, o grito dos cambistas e o mugido dos animais. Parecia mais uma feira do que um lugar sagrado. Então Jesus entra em cena, com um chicote nas mãos e uma autoridade divina. Ele expulsou os vendedores, purificando o templo e permitindo que as pessoas comuns, os doentes, os necessitados, se aproximassem de Deus e fossem abençoados. A fé em Deus, ela não pode ser comprada e nem vendida. Aquilo que nós recebemos de graça do Senhor é de graça que nós compartilhamos. E o Senhor Jesus, ele queria que ali fosse um lugar de adoração, um lugar de cura, um lugar de milagres, um lugar de perdão. Ali não era para ser um comércio, era para ser a casa de Deus, onde o Senhor se manifestava. Então o Senhor Jesus entrou em cena e purificou aquele lugar, expulsou tudo de ruim que estava lá, e ali voltou a ser um lugar de acesso às pessoas que realmente necessitavam ouvir a palavra de Deus, receber o perdão de Deus e adorar ao único que é digno de toda adoração. Isso é maravilhoso. E não é diferente na nossa vida hoje. Quando Jesus entra em cena, quando nós aceitamos Jesus, quando você aceitar ou já aceitou Jesus, ele entra na sua vida e ele tira tudo aquilo de ruim, tudo aquilo que desagrada a Deus, tudo aquilo, porque você não vai ser mais a mesma, você vai ser uma nova criatura. Quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas antigas se passam, eis que tudo se fez novo. E para se fazer novo, precisa haver a purificação. E quando existe a purificação, não é tão fácil. Algumas coisas são dolorosas. Para tirar algumas coisas de nós, exige sacrifício. Mas você não está sozinho. Jesus está com você e ele vai limpar o seu coração. Por que Deus ordenou que Moisés construísse um tabernáculo terrestre, um santuário? Por que Deus ordenou isso a Moisés? Vamos ler em Êxodo 25, no verso 8, o que diz a palavra de Deus? E farão para mim um santuário, para que eu possa habitar no meio deles. Porque Deus queria habitar no meio do seu povo. E ele precisava de um lugar. Mas esse lugar ele não poderia ser de qualquer jeito. Não seria feito de qualquer forma. Esse lugar ele seria especial. Era a casa de Deus, a habitação do Senhor no meio do povo de Israel. Ali simbolizava a presença de Deus, a presença divina naquele lugar. Era um lugar sagrado. Então, ele não podia ser feito de qualquer jeito. O que Deus fez? Deus chamou Moisés e revelou a Moisés um modelo. E esse modelo, ele está descrito em Hebreus, no capítulo 8, nos versos 5 e 6. Vamos ver de onde foi construído esse santuário. Então, existia um santuário. E esse santuário terrestre que Moisés iria construir, ele deveria ser semelhante ao santuário que já existe.
Mas onde que existe esse santuário? Vamos ler, Hebreus 8, versos 5 e 6. Estes ministram em figura e sombra das coisas celestiais, assim como Moisés foi divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo. Pois Deus disse: tenha cuidado para fazer tudo de acordo com o modelo que foi mostrado a você no monte. Mas agora Jesus obteve um ministério tanto mais excelente, quanto é também mediador de superior aliança instituída com base em superiores promessas. Então aqui a gente vê que existe um santuário no céu, e a modelo do santuário celestial é que Moisés deveria fazer o santuário aqui na terra. Porque esse santuário era tão especial? Porque ele representava tudo o que Jesus passaria, a vinda de Jesus, o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, toda a representação, todos os rituais do santuário apontavam e mostravam a vinda de Jesus e o sacrifício de Jesus. Por isso ele era tão importante, porque um dia existiria um único sacrifício que seria perfeito e excelente, e esse santuário terrestre ele deveria deixar de existir, porque o santuário celestial prevaleceu, venceu, o sacrifício foi consumado. Em que consistia a cerimônia diária do santuário terrestre, o santuário construído por Moisés? Vamos ler em Êxodo 29, 38. Isto é que você oferecerá sobre o altar 2 cordeiros de 1 ano, cada dia, continuamente. Então, todos os dias, continuamente, exigia o sacrifício de 2 animais pelo perdão dos pecados do povo. Mas esses sacerdotes, eles eram mediadores entre Deus e o povo naquela época no santuário terrestre. Eles realizavam um sacrifício que representava a oferta única de Jesus no Calvário. Graças a Deus por isso. Graças a Deus, porque não existe mais um santuário terrestre em que purifica os nossos pecados, porque o sumo sacerdote Jesus Cristo, o nosso Salvador, o nosso Senhor, veio e fez uma oferta única, excelente, maravilhosa e perfeita, para que eu e você tivéssemos direito ao perdão, à vida eterna. Louvado seja Deus por isso. E qual é a obra de Jesus como sumo sacerdote no santuário celestial? Qual é o papel dele hoje, lá no santuário celestial? Em Hebreus, no capítulo 8, nos versos 1 e 2, nós vemos isso. Ora, o essencial das coisas que estamos dizendo é que temos tal sumo sacerdote que se assentou à direita do trono da majestade dos céus, como ministro do santuário e o verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não homem. Jesus hoje, ele está no santuário celestial, santuário erguido por mão divina, intercedendo por mim e por você. Ele é o sumo sacerdote que nós precisávamos. Ele é o sacerdote perfeito que entende a nossa vida. Ele veio a essa terra e ele entende a nossa dor. Ele entende a nossa luta diária. Ele entende tudo o que a gente passa. E é por isso que, com um sacrifício perfeito de um Deus que se fez homem, morreu nesta terra, se entregou por mim e por você, foi humilhado, injustiçado, morreu e depois ressuscitou para que eu e você tivéssemos direito à vida eterna. E hoje atua no santuário celestial intercedendo por mim e por você. Cristo é o intercessor da humanidade. E com os méritos do sangue de Jesus derramados na cruz do Calvário, ele apaga os pecados confessados e abandonados. Louvado seja Deus por isso. Por que o santuário celestial precisava ser purificado? Em Hebreus, no capítulo 9, versos 23 e 24 diz assim: era necessário, portanto, que as figuras das coisas que estão nos céus fossem
purificadas com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais requerem sacrifícios superiores àqueles, porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos humanas, figura do verdadeiro santuário, porém no próprio céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. O Senhor Jesus era necessário que o sacrifício de Jesus fosse realizado para a purificação do santuário celestial, porque a purificação do santuário terrestre não era suficiente para purificar o santuário celestial. Então, ele precisava ser purificado pelos pecados simbolicamente transferidos por meio de Jesus no sacrifício perfeito. Louvado seja Deus por isso. E o que Deus faz quando confessamos os nossos pecados? Qual é a atitude de Deus quando nós confessamos os nossos pecados? Em 1 João, no capítulo 1, verso 9, diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Nós recebemos o perdão de Deus, o perdão, a paz, o perdão do Senhor. Quando nós confessamos os nossos pecados, nós recebemos o perdão do Senhor, porque Jesus está no santuário celestial intercedendo por mim e por você. E qual é o papel de Jesus lá no santuário celestial? Ainda em 1 João, no capítulo 2, o versos 1 e 2 diz assim: meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Mas se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas também pelos do mundo inteiro. Jesus é o nosso advogado no santuário celestial. Ele intercede por mim e por você. Você já foi em uma audiência em que teve um advogado de defesa e um de acusação? E você viu o Senhor Jesus, o que aconteceu ali, como de acusação é veemente naquilo, e como que o de defesa ele vai lá e defende o seu cliente. Pois é, o Senhor Jesus, ele está lá, o inimigo é o nosso advogado de acusação. Todos os dias ele nos acusa dos nossos pecados, mas o Senhor Jesus é o nosso advogado de defesa no santuário celestial, que perdoa. O que acontecerá quando Jesus terminar o seu ministério no santuário celestial? O que vai acontecer? Vamos lá, ler em Apocalipse no capítulo 14. Nós vamos ler aqui os versos de 14 a 20. A colheita do fim dos tempos. Olhei e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem um semelhante a filho do homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário, gritando com voz forte para aquele que estava sentado sobre a nuvem: pegue a sua foice e comece a colher, pois chegou a hora da colheita, visto que os campos da terra já amadureceram. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra e fez a colheita. Então outro anjo saiu do santuário que se encontra no céu, tendo também ele uma foice afiada. Ainda outro anjo saiu do altar, o anjo que tem autoridade sobre o fogo, e clamou com voz forte ao que tinha a foice afiada, dizendo: pegue a sua foice afiada e ajunte os cachos da videira da terra, porque as suas uvas estão maduras. Então o anjo passou a sua foice na terra, ajuntou os cachos da videira da terra e os lançou no grande lagar da ira de Deus. O lagar foi pisado fora da cidade e correu sangue do lagar, chegando até a altura dos freios dos cavalos, numa extensão de cerca de 300 quilômetros. Aqui a gente vê uma linguagem profética da colheita dos finais dos tempos. O que vai acontecer quando Jesus encerrar o seu ministério no santuário celestial? Ali, o Senhor Jesus deixará de ser o nosso advogado e virá a ser o nosso juiz, porque a nossa sentença já estará decretada. Você já fez a sua escolha. Você já teve a sua oportunidade de escolha. A sua vida determinou isso. Você
o que você pensa e reflete a respeito disso? Imagina só, um Deus que te amou tanto, que veio a esse mundo para resgatar a sua vida, mas a sua escolha foi de não servi-lo, de não segui-lo, de não acreditar nele. Como você faria isso? Escolha hoje a que Deus você quer servir, se há um nosso Deus verdadeiro ou se há um Deus que você não conhece, que não faz nada por você. Escolha, porque Jesus ele se entregou por você para que você tivesse direito à vida eterna. Ele não quer que ninguém se perca, mas nós precisamos de você no céu.